Sr. Ministro, o Sr. Ministro iniciou hoje a sua intervenção de uma forma que me pareceu bastante prudente, até devo dizer, Sr. Ministro, dizendo que a conjuntura se tem vindo a agravar nas últimas semanas. Portanto, falamos de um período já após a entrada nesta Assembleia do Orçamento de Estado, que há agora um conjunto de riscos descendentes, que há uma desaceleração do crescimento, que há um conjunto de riscos acrescidos. Só que, Sr. Ministro, quando se esperaria que, depois deste introito, o Sr. Ministro tirasse alguma conclusão, o que o Sr. Ministro diz é que o mundo está todo a mudar, mas nós mantemos todas as previsões que já tínhamos antes do mundo ter mudado. E, Sr. Ministro, isto, sinceramente, para mim é um pouco espantoso. E eu gostava de lhe fazer uma primeira pergunta, que é exatamente esta, Sr. Ministro. Taxa de desemprego. Para o ano de 2009, o Governo estima uma taxa de desemprego em 7,6%, mantendo o valor deste ano. Sr. Ministro, eu nem sequer vou discutir, vou aceitar, só para argumento desta discussão, vou aceitar o número que os senhores apontam para o crescimento do ano 2008, que é de 0,8%, apontando uma taxa de desemprego de 7,6%. Também vou dar como bom, só para argumento de discussão, o número do crescimento do próximo ano, 0,6%, inferior ao deste ano. Taxa de desemprego, 7,6%. Mantêm e estabilizam esta taxa de desemprego. Sr. Ministro, um orçamento de Estado não é feito de boas intenções. Um orçamento de Estado não é feito das nossas melhores expectativas. É feito de um quadro de previsões realistas. Sr. Ministro, a última taxa de desemprego que nós conhecemos são os números do terceiro trimestre. Nos números do terceiro trimestre ainda temos os números do verão, ainda temos os números de agosto, nomeadamente, e, acima de tudo, lembremos que em setembro é que, a nível do cenário internacional, houve um conjunto de agravamentos. E, por isso, contra os nossos melhores desejos, eventualmente o pior, nomeadamente em matéria de crescimento e em matéria de desemprego, ainda poderá estar para vir. E por isso mesmo, Sr. Ministro, a pergunta que eu gostava de lhe colocar é esta. Como é que, perante todas estas alterações do cenário internacional, mas também perante todas as alterações do cenário nacional, os senhores mantêm uma taxa de um cenário macroeconómico, e nomeadamente no caso da taxa de desemprego, um cenário de 7,6%. Não lhe pareceria que era um pouco mais avisado, Sr. Ministro, rever estes números? Não lhe pareceria que era um pouco mais avisado, do ponto de vista social, reforçar algumas verbas que estão aqui inseridas para combate do desemprego? Sr. Ministro, é uma questão que me parece importante. Segunda questão, Sr. Ministro. Receita fiscal. Perante um quadro económico em que o crescimento é, vamos admitir este número só para discussão, 0,6%, perante um cenário económico em que a produtividade estagna, não aumenta a produtividade em 2009 dos trabalhadores portugueses, os senhores conseguem ter, não é o seu pedido, Sr. Secretário de Estado, é o seu Orçamento de Estado. Repare o que é que diz a página 115 do relatório do Orçamento de Estado, que a produtividade para 2009 para em 0,0. O Sr. Secretário de Estado, não sou eu que estou a inventar números, são os números que estão inscritos no seu Orçamento de Estado. E, portanto, eu não percebo uma coisa, Sr. Ministro, sem crescimento económico, sem mais produtividade dos trabalhadores, não há um aumento, como é que é possível que a receita fiscal aumente 3,9%? Olhe, os maiores 3,9%, IRS 4,7%. Não se esqueça de incluir, Sr. Secretário de Estado, já agora, também, a verba que as câmaras municipais podem cobrar. IVA 3,4%, ISP 4,8%. Não se esqueça de incluir a verba que está lá para a contribuição rodoviária. Todos estes, o Sr. Secretário de Estado, quando quiser passar para a bancada do Partido Socialista, eu tenho o maior prazer em responder-lhe. Agora, se não se importa, deixe-me fazer um conjunto de questões ao Sr. Ministro. Perante este crescimento económico, que é um crescimento económico muito débil, como é que é possível termos este crescimento da receita fiscal, sem que se ultrapassem as garantias dos contribuintes, como, infelizmente, nos últimos tempos tem vindo a acontecer? E eu não estou a falar, obviamente, das pessoas que não pagam e deviam pagar, estou a falar, infelizmente, de muitos contribuintes que pagam os seus impostos, têm a sua situação estabilizada e esclarecida com a administração fiscal, mas mesmo assim a administração fiscal, abusando muitas vezes das garantias dos contribuintes, lança penhoras ilegais ou cobra valores que não devia cobrar. Terceira questão, Sr. Ministro. O parecer do Conselho Económico e Social que foi distribuído a esta Câmara alerta para uma situação que é uma situação preocupante. E esta situação é a seguinte.
Diz o parecer do Conselho Económico e Social que, neste momento, a descida do número de funcionários públicos não está a ser acompanhada de uma descida proporcional da verba com serviços e pessoal da administração pública. E isto é um ponto que o Conselho Económico e Social chama especialmente a atenção. Sr. Ministro, há muito pouco tempo esta parte, há cerca de 2 semanas, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, numa conferência, avisou os funcionários públicos que, se não acompanhassem a avaliação, seriam trucidados. Trucidados. Não é uma expressão muito normal no léxico político, Sr. Ministro. E por isso mesmo, por não ser uma expressão muito normal, eu fui a um dicionário consultar para saber se eu tinha entendido bem o que quer dizer trucidar. E trucidar quer dizer o seguinte: matar com grande violência, tirar a vida com crueldade, esfacelar, esmagar, esquartejar. 2. Trucidar pode também significar humilhar ou atingir profundamente alguém, derrotar o adversário de forma esmagadora, crucificar, desfazer, esmagar. De todos estes, eu vejo que curioso, Sr. Ministro, tem aqui um Secretário de Estado que acha que os funcionários públicos são o adversário. O adversário. Era essa, dizia aqui o Sr. Secretário de Estado em à parte, que espero que tenha sido registado. Era essa. Portanto, o funcionário público é o adversário que nós temos de humilhar ou atingir profundamente. Já está definido então o que é que o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública queria dizer. Ele queria, pelos vistos, na acessão do Sr. Secretário de Estado, Carlos Lobo, espero não me ter enganado no nome, queria humilhar ou atingir profundamente então é o quê? É derrotar o adversário de forma esmagadora? É esta, Sr. Secretário de Estado? Sabe, pronto, se calhar é exatamente isso que o Sr. Secretário de Estado se queria referir. Mas eu gostava de perguntar, acima de tudo, ao Sr. Ministro, de forma serena, se acha que esta é uma linguagem normal que o responsável máximo da administração pública se dirija aos serviços da administração pública. Acha que esta é uma linguagem aceitável e normal, Sr. Ministro? Fica bem e sente-se revisto nestas palavras, Sr. Ministro? Terceira questão, Sr. Ministro. Há uma dúvida neste momento sobre o que se passa num setor muito importante do orçamento. Esteve cá a Sra. Ministra da Saúde e não conseguiu responder a esta questão tão simples. Qual é a dívida do Ministério da Saúde? Sr. Ministro, eu gostava de lhe colocar a si esta questão. Qual é, neste momento, a dívida do Ministério da Saúde? Ao longo de todo o debate da especialidade, a equipa ministerial da Saúde não conseguiu responder a esta pergunta tão simples. Eu espero que, obviamente, o Sr. Ministro das Finanças consiga responder de forma serena e concreta a esta pergunta. Qual é, neste momento, a dívida global do Ministério da Saúde? Quarta questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, recentemente, num programa de televisão, classificou como inaceitável, a expressão foi essa, o facto de hoje os contribuintes que são casados estarem a sofrer uma discriminação fiscal face aos contribuintes que se divorciaram e que pagam uma pensão de alimentos. O Sr. Ministro classificou, eu penso que o termo foi mesmo esta, como inaceitável. A verdade, Sr. Ministro, é que este é o 4º orçamento do Partido Socialista. Penso que é, se não me falha a memória, o 3º orçamento que tem a sua marca. E até hoje esta situação subsiste. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se está disponível para aceitar alguma proposta de revisão deste quadro e desta situação. Há várias soluções para o fazermos, Sr. Ministro. Desde dar um abatimento semelhante aos casais do que tem um contribuinte que esteja divorciado, desde aumentar as deduções com ascendentes ou, eventualmente, rever a tabela de deduções à coleta com descendentes, desde estabelecer um quociente familiar. Agora, Sr. Ministro, o que não pode acontecer é todos considerarmos esta situação como inaceitável, todos considerarmos esta situação como imoral e, ano após ano, nada a acontecer e nada a se fazer para rever esta situação. Está ou não está disponível para rever esta situação? Última questão, Sr. Ministro. O CDS tem vindo a falar há muito tempo esta parte de uma questão que para nós é muito importante, que é o pagamento das dívidas do Estado. Falámos, levantámos esta questão durante muito tempo e, finalmente,
parece que o Governo do Partido Socialista está disponível para fazer alguma coisa. E o Sr. Ministro até terá dito que poderá haver um conjunto de soluções e, eventualmente, até o lançamento de dívida pública para se pagar esta dívida do Estado, de acordo com o que o CDS já tinha vindo a apresentar e a defender há algum tempo esta parte. Sr. Ministro, li o orçamento de ponta a ponta e não encontro lá nenhuma norma que autorize o Estado e o Governo a fazer isso. Está disponível para viabilizar uma proposta de permitir o lançamento de dívida pública para pagar todas estas dívidas do Estado e, desta forma, introduzir alguma liquidez na nossa economia, dar alguma liquidez às nossas empresas num momento em que precisam tanto e estão tão necessitadas até mesmo de liquidez. Muito obrigado, Sr. Presidente.